Boa noite para você que acompanha a Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos à edição dos destaques do BN na Tela desta quinta-feira, 20 de dezembro de 2018. Começamos falando sobre a segunda fase da Operação Ross, que teve como alvo o senador da República, Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. Essa operação já tinha sido deflagrada há cerca de 15 dias, a primeira etapa dela, e a de hoje teve como alvos endereços da irmã de Aécio Neves, Andréa Neves, da mãe dele, a Inês Maria, e do primo do senador e deputado federal eleito, Frederico Pacheco. Calma, eu acabei falando de uma maneira confusa. O primo de Aécio Neves, Frederico Pacheco, Aécio Neves, que é deputado federal eleito. Essa operação de hoje teve como alvo endereços ligados ao senador que tentavam buscar informações que teriam sido ocultadas por Aécio Neves. Essa operação investiga a delação do grupo JBS, dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Inclusive, o Frederico Pacheco, que foi alvo hoje da operação, foi citado por Aécio Neves naquela gravação divulgada à época em que o Wesley e o Joesley fizeram aquele acordo de colaboração premiada e houve escutas com autorização judicial. Na gravação, o Aécio Neves fala que vai mandar o Fred, que poderia ser morto caso fosse necessário, caso atrapalhasse as negociações de propina, segundo a Polícia Federal, mas de acordo com Aécio Neves, um empréstimo entre conhecidos, um empréstimo milionário. Esse foi o destaque lá da Operação Ross, da segunda etapa da Operação Ross. Outro destaque desta quinta-feira é que o médium João de Deus, que foi acusado por mais de 500 mulheres de assédio sexual, prestou um novo depoimento e disse que operava, que atuava regido por espíritos, também no caso dos assédios sexuais. O médium foi indiciado pela Polícia Civil do Estado de Goiás, ele foi preso no último domingo, nega as acusações, porém já foi encontrado armas irregulares na casa dele, na casa em que ele fazia atendimentos. Também foi encontrado alguns milhões em recursos, alguns milhares de reais, dólares e outras moedas também na casa que ele fazia os atendimentos. E antes de ser preso, ele fez uma movimentação de 35 milhões de reais. Os desdobramentos do caso João de Deus vão se desenrolar ao longo das próximas semanas. Outro destaque aqui vem da coluna Cultura. O cineasta Chico Kertz, que foi o autor daquele o documentário Axé, um canto de um povo, não é esse? Axé, canto de um povo, de um lugar. Ele está gravando um novo documentário, dessa vez com o regueiro, o cantor de reggae, Edson Gomes. Ainda não tem data para ser lançado esse documentário. A cinebiografia de Edson Gomes está no período de produção. Lembrando que Chico Kertz também está produzindo um documentário sobre os 30 anos do título de 1988 do Esporte Clube Bahia, do título brasileiro. Esse documentário já tem data, já tem previsão para ser lançado, vai ser em 2019. Outro assunto dessa quinta-feira foi uma pesquisa do Ministério das Comunicações. O nome do Ministério mudou, mas é porque é muita informação, comunicações, telecomunicações, inovação, mas o que importa é a pesquisa que colocou a Bahia como o segundo estado com mais pessoas sem celular por conta da indisponibilidade do serviço. De acordo com o levantamento do Ministério, 165 mil pessoas disseram não ter aparelho por falta de sinal. É isso mesmo, muita gente aqui na Bahia opta por não ter o aparelho, porque de que adianta ter aparelho celular se não tem o serviço disponível. Porém, a maioria, 1/3 dos baianos que não tem celular, é por conta do alto custo tanto dos aparelhos quanto dos serviços de telefonia móvel. Agora a gente vai para a última parte do nosso live, quando nós interagimos com os leitores. Para isso a Priscila nos ajuda sempre. Obrigado, Priscila.
A Malu Arraes Porto dando boa noite para ela, junto com Evaldo Filótio. A Malu Arraes Porto pergunta por Lucas Arraes. Lucas Arraes deve voltar nos próximos dias. Newton Ferreira falando com a gente. O Riso Ivan Nenês perguntando se está tudo bem com a gente. O Binho Silva falando que o Bahia Notícias está dando boas notícias. O Zezinho Santos falando de Euclides da Cunha, acompanhando a gente todos os dias, segundo ele. A Lígia Cerqueira comemora o documentário sobre Edson Gomes, que o cineasta Chico Kertz está produzindo. A Lia Soares falando de Camaçari, no Parque 2. O Domingos Lima fala de Monte Santo, Bahia. Na verdade, ele é de Monte Santo, mas está em São Paulo e acompanha sempre as notícias aqui pelo Bahia Notícias. A Rosângela Cardoso mandando mensagem para a gente, desejando Feliz Natal para todos os ouvintes aqui do Bahia Notícias. O Erlan pedindo um abraço para Maetinga. O Cássio Silva, que sempre participa conosco, participando mais uma vez. E a Edilene Pereira do Nascimento dando boa noite. O Bem na Tela volta amanhã às 18 horas com as principais informações do dia. Mas se você quiser saber tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, não deixe de acessar o bahianoticias.com.br. A gente volta amanhã às 18 horas. Fique ligado, o Bem na Tela volta amanhã.